Capítulo 4: Puberdade e as mudanças na transição para a vida adulta. De um patinho feio a uma lagarta muito comilona, recorremos a histórias sobre a metamorfose animal para representar as emoções que sentimos ao acompanhar o crescimento e as mudanças pelas quais passam nossos filhos. A mudança do corpo humano passa longe de ser tão dramática quanto a das borboletas. No entanto, aquela que ocorre em nossa mente é igualmente extraordinária. Se no processo de se transformar em borboletas, as lagartas contam com pouca influência do mundo externo, a transição da criança humana para a vida adulta depende, em parte, de se ter o tipo certo de experiências no momento certo, pois são elas que vão conduzir à rápida reconfiguração do cérebro adolescente. Subtítulo: Puberdade, Plasticidade e Vulnerabilidade. Como mencionei no capítulo 2, o cérebro humano chega a 90% de seu tamanho adulto aos 5 anos de idade, momento em que conta com muito mais neurônios e sinapses do que na forma adulta. O desenvolvimento cerebral subsequente, portanto, mais do que uma questão de crescimento geral, é uma questão de poda seletiva de neurônios e sinapses, privilegiando aqueles utilizados com mais frequência. O pesquisador do cérebro Donald Hebb afirmou, abre aspas, neurônios que são ativados juntos se conectam, fecha aspas. Ou seja, atividades que ativam repetidamente uma constelação de neurônios torna esses neurônios mais conectados. Se uma criança passa pela puberdade praticando tiro ao alvo, pintando, jogando online ou verificando as redes sociais com frequência, essa atividade causará mudanças estruturais duradouras no cérebro, sobretudo se elas oferecerem recompensas. É assim que a experiência cultural modifica o cérebro, produzindo jovens adultos que se sentem americanos em vez de japoneses, ou cujo padrão é o modo descoberta e não o modo defesa. Um segundo tipo de mudança cerebral que ocorre na infância é chamado de mielinização e se refere à cobertura dos axônios dos neurônios como bainhas isolantes compostas de uma substância rica em gordura, que acelera a transmissão através das conexões de longa distância nas constelações de neurônios. Esses processos lentos de poda e mielinização estão relacionados à grande troca do desenvolvimento cerebral humano. O cérebro da criança tem um enorme potencial. Abre parênteses, pode se desenvolver de muitas maneiras, fecha parênteses, mas pouca habilidade, abre parênteses, não faz a maioria das coisas tão bem quanto o cérebro adulto, fecha parênteses. No entanto, com a poda e a mielinização, o cérebro da criança se torna mais eficiente, conforme se solidifica em sua configuração adulta. Esse processo de solidificação acontece em partes diferentes do cérebro em momentos distintos, e cada solidificação é potencialmente o fim de um período sensível. É como o cimento endurecendo. Se você escreve seu nome no cimento ainda muito úmido, ele logo desaparecerá. Se esperar o cimento secar, não terá efeito nenhum sobre ele, mas se agir no momento certo da transição entre úmido e seco, seu nome ficará gravado ali para sempre. Como no início da puberdade, a poda e a mielinização aceleram mudanças na experiência das crianças ao longo desses anos. Podem ter efeitos amplos e duradouros. Lawrence Steinberg, que estuda a psicologia do desenvolvimento, apontou que a adolescência não é necessariamente um período mais estressante. Na verdade, é um período em que o cérebro fica mais vulnerável aos efeitos de fatores de estresse, o que pode predispor um adolescente a transtornos mentais, como ansiedade generalizada, depressão, transtornos alimentares e abuso de substâncias.
E diz ainda: a suscetibilidade acentuada ao estresse na adolescência é um exemplo específico do fato de que a puberdade torna o cérebro mais maleável, ou, entre aspas, plástico. Isso faz da adolescência tanto um momento de risco, porque a plasticidade do cérebro aumenta as chances de que a exposição a experiências estressantes cause danos, quanto uma janela de oportunidade para a melhora do bem-estar e da saúde dos adolescentes, porque essa mesma plasticidade cerebral faz da adolescência o momento em que intervenções em favor da saúde mental podem ser mais eficazes. Portanto, durante a puberdade, deveríamos estar especialmente preocupados com o que as crianças vivenciam. As condições físicas, incluindo nutrição, sono e atividade física, são importantes ao longo de toda a infância e adolescência. Mas os primeiros anos dessa fase merecem uma atenção especial, porque há um período sensível para a aprendizagem cultural e porque ele coincide com a reconfiguração acelerada do cérebro, que tem início com a puberdade. Subtítulo: Inibidores de experiência. Segurismo e smartphones. Diferente dos carnívoros, que evoluíram para obter quase todos os nutrientes de que necessitam da carne e de outros animais, os humanos são onívoros. Precisamos consumir uma ampla variedade de alimentos para obter todos os minerais, vitaminas e fitonutrientes de que necessitamos. Uma criança com apenas alimentos brancos ou amarelos, como macarrão, batata e frango, desenvolverá uma deficiência nutricional e terá maior risco de sofrer doenças como escorbuto, causado por uma grave deficiência de vitamina C. De maneira análoga, somos criaturas social e culturalmente adaptáveis, que precisam de uma ampla variedade de experiências sociais para nos tornarmos adultos flexíveis e socialmente hábeis. Como as crianças são antifrágeis, é essencial que essas experiências envolvam uma dose de medo, conflito e exclusão, embora não excessiva. O segurismo é um inibidor de experiência. Ele impede as crianças de obter a quantidade e a diversidade necessárias de experiências e desafios no mundo real. De quanto estresse e desafio uma criança precisa para crescer? Sternberg afirma que experiências estressantes são aquelas que podem causar danos. Escrevi a ele perguntando se concorda que as crianças antifrágeis ou que as crianças são antifrágeis e precisam ser expostas a fatores de estresse de curto prazo, como ser excluídas da brincadeira um dia, para desenvolver resiliência e se fortalecer emocionalmente. Sternberg concordou que crianças são antifrágeis e acrescentou duas observações à sua afirmação sobre experiências estressantes. Primeiro, ele mostrou que o estresse crônico, ou seja, aquele que dura dias, semanas ou mesmo anos, é muito pior que o estresse agudo, que surge de repente, mas é passageiro, como um conflito comum do parquinho. Sobre estresse crônico, é muito mais difícil se adaptar aos desafios, se recuperar deles e se fortalecer com eles. Sternberg escreveu: seu segundo comentário foi: há um padrão em U invertido no relacionamento entre estresse e bem-estar. Entre estresse e bem-estar. Um pouco de estresse é benéfico ao desenvolvimento, enquanto muito estresse, seja ele agudo ou crônico, é maléfico. Americanos, britânicos e canadenses tentaram infelizmente remover os fatores de estresse e as dificuldades da vida das crianças a partir do início dos anos 1980. Muitos pais e escolas proibiram atividades que consideravam ter qualquer risco, não apenas de ferimentos físicos, mas também de dor emocional. O segurismo exige proibir praticamente qualquer atividade independente na infância, em especial ao ar livre, como jogar sem um adulto desempenhando o papel de árbitro, porque tais atividades podem ferir corpos e sentimentos.
O segurismo começou a ser imposto lentamente aos millennials nos anos 1980 e se acelerou nos anos 1990. A rápida deterioração da saúde mental, no entanto, só teve início com a década de 2010 e se concentrou na geração Z e não nos millennials. Foi só com o acréscimo de um segundo inibidor de experiência, o smartphone, que os índices começaram a subir. É claro que usar um smartphone é também uma experiência. Ele é um portal para o conhecimento infinito da Wikipédia, do YouTube e agora o Chat GPT. Conecta os jovens a comunidades de interesses específicos que vão desde panificação e livros a posicionamentos políticos extremos e anorexia. Um smartphone faz com que nenhum esforço seja necessário para que adolescentes mantenham contato com dezenas de indivíduos ao longo do dia. E se juntem a outras pessoas para elogiar ou constranger outras. Na verdade, smartphones e outros aparelhos digitais oferecem tantas experiências interessantes aos adolescentes e crianças que podem causar um problema sério, reduzir o interesse em todas as formas de experiência que não envolvem telas. Smartphones são como os cucos que deixam seus ovos nos ninhos de outros pássaros. Os ovos de cuco eclodem antes dos outros. E o filhote de cuco imediatamente tira os outros ovos do ninho, com a intenção de receber toda a comida trazida pela mãe, alheia a isso. Um celular, um tablet ou videogame tem um efeito similar na vida de uma criança, afastando-a praticamente da maior parte das outras atividades. Ela passará muitas horas por dia sentada numa espécie de transe sem se movimentar, com exceção de um único dedo, ignorando tudo que há além da tela. É claro que o mesmo pode acontecer com os pais, a ponto de famílias inteiras ficarem, entre aspas, sozinhas juntas. Experiências em tela são menos valiosas que experiências de carne e osso? Quando estamos falando de crianças cujo cérebro evolui para esperar determinados tipos de experiências em determinadas idades, sim, com certeza. A comunicação através de mensagens complementadas por emojis não vai desenvolver as partes do cérebro que se espera que sejam afinadas em conversas complementadas por expressões faciais, alterações no tom de voz, contato visual direto e linguagem corporal. Não podemos presumir que as crianças e adolescentes desenvolvam habilidades sociais no nível dos adultos, no mundo real, quando suas interações sociais
estão acontecendo em larga medida no mundo virtual. Chamadas de vídeo síncronas são mais próximas de interações na vida real, porém ainda carecem da experiência corporificada. Se quisermos que as crianças tenham uma puberdade saudável, precisamos afastá-las dos inibidores de experiência, para que possam acumular uma ampla gama de vivências de que necessitam, incluindo os fatores de estresse do mundo real que suas mentes antifrágeis exigem para se configurar da maneira apropriada. Devemos oferecer a elas um caminho claro para a vida adulta, que conte com desafios, marcos, liberdades e responsabilidades cumulativas. Subtítulo: Ritos de passagem. Em geral, ritos de passagem podem ser encontrados em lista de valores universais e ementas de cursos de introdução à antropologia. Isso porque comunidades precisam de rituais que marquem a mudança no status das pessoas. É responsabilidade da comunidade conduzir esses ritos, que costumam estar relacionados a eventos da vida como o nascimento, para receber um novo membro e uma nova mãe, como casamento, para declarar publicamente uma nova unidade social, e morte, para reconhecer a partida de um membro e os sofrimentos das pessoas próximas. A maior parte das sociedades também realiza ritos de passagem formais na época da puberdade. Apesar da enorme variedade de culturas humanas e papéis de gênero, há uma estrutura comum nos ritos relacionados à puberdade, porque todos tentam fazer o mesmo: transformar uma menina em uma mulher ou um menino em um homem que conta com o conhecimento, as habilidades virtuais e virtudes. Repetindo, as habilidades e virtudes e a posição social para ser um membro efetivo da comunidade, que logo vai estar pronto para casar e ter filhos. Em 1909, o etnógrafo franco-holandês Arnold van Gennep disse que ritos de passagem no mundo todo conduzem a criança ao longo das mesmas 3 fases. Primeiro, há uma fase de separação, em que os jovens são afastados dos pais e de seus hábitos de infância. Depois, uma fase de transição, conduzida por adultos que não são os pais e que guiam os jovens para os desafios e, às vezes, provações. Por fim, há uma fase de reincorporação, que em geral consiste numa celebração alegre da comunidade, incluindo os pais, ao receber os adolescentes de volta, agora como membros da sociedade adulta, embora eles muitas vezes continuem recebendo instrução e apoio por mais tempo. Ritos de passagem sempre refletem a estrutura e os valores da sociedade adulta em que os adolescentes estão inseridos. Como até há pouco todas as sociedades eram altamente binárias, os ritos de passagem costumavam ser diferentes para cada sexo. Os ritos para as meninas em geral começavam logo depois da menarca e com frequência tinham a intenção de prepará-la para a fertilidade e a maternidade. No Arizona, por exemplo, o novo Apache ainda pratica a dança do nascer do sol, depois que a menina menstrua pela primeira vez. Essa menina é guiada por uma mulher mais velha, uma madrinha escolhida pela família, na construção de uma cabana temporária para ela, a alguma distância da aldeia. Essa é a fase da separação, e inclui banhar-se, lavar o cabelo
e vestir uma roupa nova, tudo para enfatizar a purificação e a separação de qualquer vestígio da infância. A fase de transição envolve 4 dias de danças com movimentos pré-determinados, ao som de tambores e do canto das mulheres mais velhas. Essa representação ritual dramática é imbuída de um senso de sacralidade. Ao fim da fase de transição, a menina é recebida alegremente como uma mulher adulta. E há um banquete e troca de presentes entre suas famílias e outras. Ela é reincorporada ao povoado e à sua família, porém agora com um novo papel, novas responsabilidades e novos conhecimentos. Em sociedades tradicionais, os ritos de passagem dos meninos diferem dos ritos de passagem das meninas. Como os sinais da puberdade são menos óbvios nos meninos, tem-se maior flexibilidade em relação ao momento de realizar o ritual. Em muitas sociedades, todos os meninos de certa idade são iniciados em grupo, e as provações por que passarem criarão um vínculo entre eles. Sociedades que vivenciaram conflitos armados frequentes com grupos vizinhos costumavam desenvolver um ethos guerreiro entre os homens, de modo que nelas a fase de transição muitas vezes incluía a exigência de suportar dor física, por exemplo, por meio de perfurações corporais para pendurar adornos ou circuncisão, com o intuito de testar e validar publicamente a masculinidade dos meninos. Em muitas sociedades indígenas norte-americanas, como a Blackfoot, localizada nas grandes planícies, a fase de transição envolvia uma jornada espiritual no qual o menino precisava ir sozinho até um local sagrado, escolhido pelos anciãos, onde passava 4 dias sem comer, rezando para os espíritos por uma visão ou revelação do seu propósito na vida e do papel que deveria desempenhar na comunidade. Sociedades que não estavam preparando seus meninos para a guerra tinham ritos de passagem muito diferentes. Em todas as comunidades judaicas, os meninos se tornam sujeitos às leis da Torá aos 13 anos, e um dos seus principais deveres como homens judeus, tradicionalmente, é o estudo da Torá. O rito de passagem judaico, o Bar Mitzvah, portanto, envolve um longo período de instrução por um rabino ou estudioso que não seja o pai, até o grande dia em que o menino ocupa o lugar do rabino na cerimônia diurna do Sabá, para fazer a leitura em hebraico dos trechos da Torá e da Haftorá da semana. Em algumas comunidades, o menino também faz um comentário sobre o que leu. É uma apresentação em público desafiadora para o menino que, em geral, ainda parece uma criança. No judaísmo, as meninas estão sujeitas aos mandamentos desde os 12 anos. Provavelmente tem um reconhecimento antigo de que elas entram na puberdade 1 ou 2 anos antes dos meninos. Com exceção das congregações mais tradicionais, todas se realizam uma cerimônia para meninas idêntica ao Bar Mitzvah, chamada Bat Mitzvah, que significa filha da lei, enquanto Bar significa filho. Não é porque ritos de passagem costumavam ser separados por gênero que precisam continuar sendo até hoje. O fato de que a maioria das sociedades costumava ter esses ritos parece sugerir que as sociedades seculares mais recentes podem estar perdendo algo importante quando abandonam ritos de passagem públicos e comunitários. Uma criança humana não se transforma em um adulto culturalmente funcional apenas através do amadurecimento biológico. As crianças se beneficiam de modelos para a aprendizagem cultural
desafios para estimular a antifragilidade, reconhecimento público de cada novo status que pode, repetindo, para alterar sua identidade social. E mentores que não são seus pais, à medida que amadurecem e se tornam adultos competentes e prósperos. Há indícios de que as crianças precisam de ritos de passagem, nos muitos casos em que os próprios adolescentes criam de maneira espontânea ritos de iniciação que não são apoiados pelos adultos na cultura mais ampla. Na verdade, antropólogos dizem que tais ritos se dão justamente devido ao fracasso de uma sociedade em oferecer cerimônias significativas de rito de passagem aos adolescentes. Tais construções talvez sejam mais marcantes em grupos de meninos, especialmente quando eles precisam formar vínculos a fim de serem mais eficientes ao competir com outros grupos de meninos. Pense nos ritos de iniciação das fraternidades universitárias, sociedades secretas ou gangues de rua. Quando meninos e jovens têm a liberdade de criar os próprios rituais, com frequência parece que pelo menos um deles fez um curso de introdução à antropologia. Eles criam espontaneamente rituais de separação, transição e incorporação em grupos de pares, que nós de fora agrupamos sob o guarda-chuva do trote. No entanto, como esses rituais são criados com pouca ou nenhuma influência dos mais velhos, podem se tornar cruéis e perigosos. A cultura que nasce daí também pode ser perigosa para as mulheres quando esses jovens tentam demonstrar sua masculinidade aos pares de maneiras que as abusam e humilham. As meninas também conduzem ritos de passagem, por exemplo, quando uma irmandade universitária recruta novos membros. Esses ritos tendem a não incluir tanta dor física quanto dos meninos, porém muitas vezes envolvem dor psicológica relacionada à beleza e sexualidade. Iniciadas relatam ter sido avaliadas, comparadas e constrangidas por seus traços físicos. Apesar da dor e da humilhação, muitos jovens se dispõem a participar desses ritos pela oportunidade de participar de um grupo social vinculante e fazer a transição da dependência dos pais na infância para a orientação pelos pares na juventude. Isso sugere uma necessidade profunda de pertencimento entre adolescentes e de ritos e rituais que criam e expressam pertencimento. Podemos usar esse conhecimento para melhorar a transição dos adolescentes para a vida adulta? Subtítulo: Por que mudamos a transição para a vida adulta? Usei o estágio da crisálida como metáfora para a puberdade humana. Porém, enquanto a lagarta se esconde e surge algumas semanas depois como borboleta, a criança humana passa pela transição para a puberdade em público e ao longo de anos. Historicamente, há inúmeros adultos, normas e rituais que ajudam essas crianças. No entanto, estudiosos identificam um desaparecimento dos ritos de passagem da adolescência nas sociedades industriais modernas, a partir do início do século XX. Tais ritos agora se restringem a tradições religiosas, como o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah para os judeus, e as festas de 15 anos para meninas da tradição latina católica, e as cerimônias de crisma para adolescentes em muitas vertentes cristãs. É provável que esses ritos remanescentes se tornem cada vez menos transformadores, com as comunidades religiosas ganhando um papel gradualmente menos central na vida das crianças nas décadas mais recentes. Mesmo sem os ritos de iniciação formais, as sociedades seculares modernas mantiveram alguns marcos de desenvolvimento até pouco tempo.
Quem cresceu no mundo analógico dos Estados Unidos do século XX se lembra da época em que havia 3 transições de idade nacionalmente reconhecidas, que garantiam maior liberdade e exigiam mais maturidade. Aos 13 anos, os jovens eram considerados maduros para ir ao cinema sem os pais, porque a maioria dos filmes que eles queriam ver eram para maiores de 13 anos. Aos 16 anos, na maioria dos estados, era permitido dirigir. Os carros eram quase sagrados para os adolescentes americanos. Portanto, esse era um marco importante, depois do qual um novo mundo de independência se abria. Era preciso aprender a dirigir com responsabilidade. Repetindo, com responsabilidade aos olhos do Estado e dos pais, ou esse privilégio era perdido. Aos 18 anos, os jovens eram considerados adultos. Podiam entrar em bares e comprar bebida alcoólica. Também podiam comprar cigarro na maioria dos estados, embora não em todos, e votar. E os garotos eram obrigados a se alistar para um possível serviço militar. Os jovens acabavam o ensino médio em sua maioria com 18 anos. E para muitos esse era o fim da educação formal. Depois esperava-se que os formandos entrassem na faculdade ou arranjassem um emprego. De um modo ou de outro, tratava-se de um rompimento importante com a infância e um grande passo rumo à vida adulta. A idade costuma significar alguma coisa no mundo real. No entanto, agora que a vida é cada vez mais online, esse número passou a importar cada vez menos. O movimento em massa do mundo real para o virtual teve início com a ascensão da criação temerosa e o declínio gradual da infância baseada no brincar. Com a intensificação da superproteção e do segurismo nos anos 1990, os jovens começaram a se envolver menos em algumas das principais atividades adolescentes que costumavam ser associadas ao desenvolvimento, que muitas vezes exigiam um carro e permissão para ficar fora de casa, sem supervisão. A figura 4.1 mostra a porcentagem de alunos do último ano do ensino médio que têm em média 18 anos, com carteira de motorista e que já haviam consumido álcool, tido um emprego ou feito sexo. Como se pode ver, a queda nesses números não teve início na década de 2010, e sim nos anos 1990 e início dos 2000. Repetindo, e sim nos anos de 1990 e início de 2000. Ao mesmo tempo que os adultos reduziam o acesso dos jovens ao mundo real, o mundo virtual se tornava mais acessível e atraente. Nos anos 1990, adolescentes millennials começaram a passar mais tempo em seus computadores conectados à internet, que se tornaram portáteis como os laptops e mais rápidos com a internet banda larga. E no mundo virtual quase não importava a idade da pessoa. Assim que uma criança aprendia a usar o navegador, ganhava acesso ilimitado a tudo o que havia na rede. No início da década de 2010, assim que tiveram seus celulares básicos substituídos por smartphones, os adolescentes passaram a ter tudo isso disponível o tempo todo. Não existe equivalente às classificações etárias dos cinemas no mundo da internet. Redes sociais como Instagram, Snapchat e TikTok não verificam a idade mínima de 13 anos. As crianças ficam livres para fazer o que querem, inclusive jogar jogos online, trocar mensagens e fotos com adultos desconhecidos. Sites de pornografia não aceitam crianças, basta que elas cliquem na caixinha dizendo ter 18 anos ou mais. Sites de pornografia podem ensinar como fazer o sexo anal muito antes de elas terem dado seu primeiro beijo. Quando uma criança passa a usar a internet, não há uma idade limite a partir da qual ela ganha mais autonomia ou direitos. Na internet, todo mundo tem a mesma idade, que não é nenhuma idade específica.
Esse é um dos principais motivos pelos quais a adolescência baseada no celular não tem como atender às necessidades dos adolescentes. Em resumo, os adultos estão franqueando a geração Z, muitas vezes com boas intenções, coisas que os impedem de vivenciar uma progressão amplamente compartilhada e socialmente validada da dependência da infância para a independência da vida adulta. Interferimos no crescimento dos adolescentes nos anos 1980 e 1990, quando eliminamos o risco na brincadeira e ampliamos a supervisão e o monitoramento adulto. Em contrapartida, oferecemos a eles acesso ilimitado à internet, removendo os limites de idade que marcavam o caminho para a vida adulta. Alguns anos depois, demos a seus irmãos mais novos smartphones quando eles ainda estavam no ensino fundamental 2. Com uma geração viciada em smartphones e outras telas antes da puberdade, restou pouco espaço em meio ao fluxo de informações entrando por seus olhos e ouvidos para mentores que os guiassem durante a puberdade em suas comunidades no mundo real. Eles encontram apenas um rio infinito de experiências digitais, customizado para obter um máximo de cliques e receita de anúncios de cada criança, a ser consumido a sós no quarto. Os anos de distanciamento social e a transferência da vida para o online durante a pandemia de Covid só pioraram a situação. No entanto, não precisa ser assim. Subtítulo: Construindo uma escada entre a infância e a vida adulta. Um país grande, secular e diverso em termos de raça, religião e política talvez não seja capaz de criar ritos de passagem compartilhados com orientação moral, como a cerimônia do nascer do sol dos Apaches. No entanto, apesar de nossas diferenças, todos queremos que nossos filhos se tornem adultos socialmente competentes e mentalmente saudáveis, que conseguem cuidar de sua vida, sustentar-se e estabelecer laços românticos estáveis. Se concordamos com isso, não conseguiremos concordar quanto a normas que estabeleçam alguns dos passos no caminho? É importante ressaltar que se trataria sobretudo de normas e não leis, que os pais poderiam escolher seguir ou ignorar. Envolver-se em rituais baseados em normas comuns e compartilhar marcos pode ser mais eficaz que as práticas que cada família inventa para si. Para iniciar a conversa, sugiro nos concentrarmos em aniversários bienais entre as idades de 6 e 18 anos. Podemos tornar esses aniversários mais importantes, relacionando-os a novas liberdades e responsabilidades e a aumentos significativos na mesada. Queremos que as crianças sintam que estão subindo uma escada com degraus claramente identificados, e não só tendo uma festa anual com jogos, bolo e presentes. Poderia ser mais ou menos assim. 6 anos, a idade da responsabilidade familiar. As crianças são formalmente reconhecidas como colaboradoras importantes para o lar, não apenas dependentes. Elas poderiam, por exemplo, receber uma pequena lista de tarefas e algum dinheiro por semana relacionado à sua realização. 8 anos, a idade da liberdade local. Dá-se às crianças a liberdade de brincar e se reunir em grupos sem a supervisão de adultos. Elas precisam demonstrar que podem cuidar umas das outras. Começam a realizar tarefas nas redondezas, se houver estabelecimentos a uma curta caminhada ou trajeto de bicicleta. Não receberão smartphones, apenas um celular ou relógio feito para crianças que lhes permita ligar ou mandar mensagem para um número pequeno de pessoas, como seus pais e irmãos. 10 anos, a idade da perambulação. Pré-adolescentes se tornam livres para vagar mais amplamente, talvez num raio equivalente àquele que seus pais podiam circular aos 8 ou 9 anos. Eles devem demonstrar bom senso e fazer mais para ajudar a família, considerando sua mobilidade e responsabilidades maiores. Um celular
básico, com alguns aplicativos e sem acesso à internet, pode ser dado de aniversário. O contraturno da escola não deve ser majoritariamente preenchido por atividades de, entre aspas, enriquecimento guiadas por adultos. As crianças precisam de tempo livre para encontrar os amigos cara a cara. 12 anos, a idade da aprendizagem. Nessa que é a idade em que muitas sociedades conduzem seus ritos de iniciação, os adolescentes devem começar a encontrar mentores e modelos adultos além de seus pais. Também devem ser encorajados a começar a ganhar seu próprio dinheiro, realizando tarefas para vizinhos e parentes, como varrer as folhas do jardim ou ajudar uma mãe da vizinhança com um filho pequeno. Eles ainda podem ser incentivados a passar mais tempo com parentes de confiança, sem a presença dos pais. 14 anos, a transição para o ensino médio. Ao completarem 14 anos, as crianças estão em meio à transição para o ensino médio, uma mudança importantíssima, que envolve mais independência e mais pressão acadêmica de tempo e social. As atividades como o trabalho remunerado e equipes esportivas são boas maneiras de descobrir que o esforço traz recompensas tangíveis e prazerosas. Seria razoável estabelecer como norma nacional e não lei a entrada no ensino médio com a idade mínima para o primeiro smartphone. Repetindo, seria razoável estabelecer como norma nacional e não lei a entrada no ensino médio como a idade mínima para o primeiro smartphone. 16 anos, início da vida adulta na internet. Esse deve ser um ano importante em termos de independência, desde que antecedido de provas concretas de responsabilidade e crescimento. O Congresso americano precisa desfazer o erro cometido em 1998, quando determinou que 13 anos era a idade em que crianças podiam assinar contratos com corporações para abrir contas e entregar seus dados, mesmo sem o conhecimento ou consentimento dos pais. Acredito que essa idade deva ser alterada para 16 anos e confirmada. O aniversário de 16 anos se tornaria um marco importante, no qual diríamos aos adolescentes: abre aspas, agora você pode tirar sua carteira de motorista e assinar certos tipos de contratos sem necessidade do consentimento de seus responsáveis. Também pode abrir contas nas redes sociais. Fecha aspas. Há bons argumentos para guardar até os 18 anos, porém acredito que 16 deveria ser a idade mínima estabelecida por lei. 18 anos, o início da maioridade legal. Esse aniversário preservaria toda a sua importância legal. A partir dele, o jovem poderá votar, se alistar, assinar todo tipo de contrato e tomar as próprias decisões. Como nos Estados Unidos, ele ocorre perto da formatura do ensino médio, nos termos de Van Gennep. Deveria ser tratado tanto como a separação da infância quanto como o início do período de transição para a próxima fase da vida. 21 anos, plena maioridade legal. Nos Estados Unidos e em muitos países, esse é o último aniversário com significado em termos legais. Permissão para comprar álcool e cigarro, entrar em cassinos e criar uma conta de site de aposta esportiva. Aos 21 anos, o jovem se torna um adulto pleno aos olhos da lei. Essas são as minhas sugestões de caminho rumo à vida adulta em uma sociedade moderna secular. Seu ambiente pode ser diferente e seu filho pode precisar seguir outro caminho, numa velocidade diferente. Mas não devemos permitir que essas variações nos forcem a remover todos os marcos e deixar as crianças à deriva, sem padrões compartilhados ou liberdades e responsabilidades maiores de acordo com a idade. Crianças não se tornam adultos integralmente funcionais por conta própria. Devemos estabelecer alguns passos que possam seguir com o intuito
Subtítulo resumindo. O início da puberdade é o segundo período de reconfiguração cerebral mais rápido da vida, ficando atrás apenas dos primeiríssimos anos. A poda neural e a mielinização ocorrem a uma velocidade muito acelerada, guiada pelas experiências dos adolescentes. Deveríamos nos preocupar com essas experiências e impedir que sejam escolhidas por desconhecidos e algoritmos. O segurismo é um inibidor de experiência. Quando tornamos a segurança da criança um valor quase sagrado e não lhe permitimos correr riscos, impedimos que elas superem a ansiedade, aprendam a gerenciar riscos e a ter autonomia, habilidades essenciais para se tornarem adultos saudáveis e competentes. Smartphones também são inibidores de experiência. Depois que entram na vida da criança, afastam ou reduzem todas as outras formas de experiências não centradas em celulares, que é o tipo de que seus cérebros expectantes de experiência mais precisam. Ritos de passagem são conjuntos de experiências cuidadosamente selecionados por sociedades humanas para ajudar os adolescentes a fazer a transição para a vida adulta. Van Gennep salientou que, em geral, esses rituais têm uma fase de separação, uma de transformação e uma de reincorporação. Sociedades ocidentais eliminariam muitos ritos de passagem. Corrigindo, eliminaram muitos ritos de passagem, e o mundo digital, que se abriu nos anos 1990, acabou eliminando a maior parte dos marcos e obscurecendo o caminho para a vida adulta. Depois que as crianças começaram a passar muito ou a maior parte do seu tempo na internet, os estímulos a seu cérebro em desenvolvimento se tornaram torrentes não diferenciadas, sem classificação ou restrições etárias. Mesmo uma sociedade grande, diversa e secular, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, pode concordar com um conjunto de marcos que estabelecem aumentos graduais das liberdades e responsabilidades. Repetindo, mesmo uma sociedade grande, diversa e secular, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, pode concordar com um conjunto de marcos que estabelecem aumentos graduais nas liberdades e responsabilidades. Assim, concluímos a parte 2 deste livro, que apresentou os precedentes da grande reconfiguração da infância, ocorrida entre 2010 e 2015. Expliquei por que a infância humana conta com certas características únicas e por que uma infância baseada no brincar se encaixa tão bem com elas. Mostrei evidências de que a infância baseada no brincar entrou em declínio bem antes da chegada dos smartphones. Agora avançaremos para a parte 3, na qual contarei o que aconteceu quando os adolescentes trocaram seus celulares básicos por smartphones, processo que teve início no fim da década de 2000 e se acelerou no início da seguinte. Apresentarei evidências de que essa nova infância baseada no celular é ruim para as crianças e adolescentes, e demonstrarei que seus danos vão muito